Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer naturalmente à CPCI os contributos que aqui nos trouxeram e aproveito a oportunidade para colocar algumas questões adicionais e, de alguma forma, recorrer àquilo que julgo que é a experiência da vossa Confederação num aspecto muito importante para a execução do PRR que tem a ver com a execução das empreitadas. E a minha primeira pergunta, nós fizemos essa pergunta quando fizemos o pedido, tem a ver com isto. No âmbito de uma visita que fizemos ao centro, ouvimos muitas queixas também às dificuldades de licenciamento, em particular por órgãos do Estado Central, com muito enfoque nos projetos energéticos. Ouvimos situações em que nos falavam de 2 anos, às vezes, como tempo de espera. E, portanto, o primeiro comentário que lhe pedia, não sei se têm dados, se não, é se têm noção do o que está a funcionar mal, porque é que está a funcionar tão mal e em que medida isso pode ser um elemento decisivo no sucesso ou no insucesso do PRR, particularmente em alguns projetos que são, digamos, aqueles que julgo que ouvimos mais críticas, é a Direção-Geral de Energia e Geologia e também os projetos dependentes de licenciamento da APA. E, portanto, pedia-lhe, a primeira questão que colocava era se tem conhecimento disto, se acha que de facto é um problema e se tem alguma solução, alguma pista quanto a isto, que nós, enquanto órgão fiscalizador que somos, mas que também temos capacidade de fazer legislação, possamos contribuir. Um segundo aspecto tem a ver com o Código de Contratação Pública e um problema e uma alteração que admito que possa ser simples e que colocaria aqui em cima da mesa, que tem a ver com os concursos desertos. Muitas vezes os concursos desertos acontecem porque os preços estão desadequados da realidade. E o que acontece é que há de facto interessados, mas esses interessados não estão interessados com o preço em causa. E isto obriga a todo um processo de repetição do concurso em que a única peça que se altera é, digamos, a lista de preços unitários, que naturalmente altera o valor global, mas no fundo todas as peças do concurso se mantêm, à exceção do valor global. E relativamente a isto faço uma pergunta, aqui sem rede, perguntando-lhe se vê nisto inconveniente, até que ponto uma alteração em que se dissesse o valor, que aliás está previsto no Código de Contratos Públicos, ou seja, não é obrigatório a existência do preço base. O que é obrigatório é um valor cabimentado. E, portanto, até que ponto os concorrentes que concorressem com um valor superior ao preço base, desde que cumprissem todas as cláusulas, podiam ser admitidos, desde que o adjudicatário a seguir corrigisse o valor cabimentado, se tivesse capacidade para tal. Ou seja, podia acontecer que não tivesse essa capacidade. Até que ponto uma alteração destas podia acelerar o processo de adjudicação e, de alguma forma, não introduzia distorções no mercado e na concorrência, se tem uma perspectiva sobre isto. Julgo que fui claro, digamos, tentando ainda clarificar mais, no fundo dizer que os concorrentes podem apresentar-se com um preço superior ao preço base, não são por isso excluídos, desde que cumpram todas as condições do caderno de encargos. Isto, naturalmente, obrigaria a uma alteração cirúrgica do Código de Contratação Pública, sendo que a entidade adjudicatária, como não tinha o valor cabimentado, teria que tomar passos num horizonte relativamente decidido para corrigir a situação. Ponto número 2, ou o terceiro aspecto que gostava de ver referido por vocês, que tem a ver com o seguinte, e imagino que quando no vosso relatório, relativamente ao ponto C2, o da habitação diz sem lançamento de empreitadas, é sem lançamento de empreitadas que vocês conheçam. Portanto, em rigor, é este o termo. Mas, também aqui, na habitação, apesar de serem quase sempre
processos promovidos pelas autarquias que estão, de alguma forma, isentas de um licenciamento e, portanto, o processo poderia ser mais rápido se não se deveria garantir um licenciamento das próprias autarquias nos seus processos, de forma a garantir a qualidade. Ou seja, queixaram-se muito da perda de serviços e saber desta área da construção, se ao acelerarmos o processo de tal forma que não tenhamos um processo de licenciamento das autarquias, e isso acontece porque elas estão isentas de licenciamento, não há um risco de perdermos qualidade com esta pressa toda de lançamento de empreitadas. Sendo que, hoje em dia, julgo que é sabido que a construção mudou muito, o preço de investimento inicial é um valor bastante mais pequeno do custo ao longo da vida. Os custos de manutenção e conservação são uma parcela importante. Pergunto-lhe também até que ponto os projetos lançados de alguma forma com alguma pressa não podemos estar a prejudicar os custos para o futuro. Ou seja, se na vossa percepção isto está a ser devidamente acautelado ou não, sendo certo que isso seria um elemento também fundamental do projeto. Pergunto se tem essa percepção ou não. Finalmente, a questão dos custos, fazia-lhe uma percepção porque provavelmente tem noção dos valores de mercado. Até que ponto os valores previstos no PRR e a sua adequação aos valores, ou seja, quando falamos de habitação, nós sabemos que falávamos de 26 mil fogos e falámos de 2,2 mil milhões de euros, até que ponto esses valores estão adequados ou já hoje conseguimos lançar o concurso de gente que execute, podemos estar aqui com um déficit que alguém tem que encontrar financiamento global para estas obras. Muito obrigado.